Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Aqui é André Bárbara, o coach. Nós estamos voltando aqui com os nossos temas voltados para você, que é líder, que é gestor e quer se desenvolver pessoalmente, profissionalmente e até mesmo financeiramente. Tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional, tá? O que causa a falta de inteligência emocional. Nesse vídeo de hoje, o que a gente vai descobrir aqui? Quais são as consequências negativas disso, tá? A sua importância, qual a importância da inteligência emocional, quais são os fatores que causam a ausência da inteligência emocional e as consequências que você vai ter se você não tiver inteligência emocional e como desenvolver esta habilidade, tá bom? Então, para que a gente tenha um vídeo aqui que chegue a mais pessoas, que alcance aí resultados extraordinários, curte, compartilha. Se você não é inscrito, se inscreve no canal. Sem mais delongas, vamos lá. A inteligência emocional hoje é algo que é importantíssimo para que a gente consiga alcançar resultados aí que as pessoas ignoram, né? Esse aspecto que é você ter o equilíbrio, inteligência, você saber administrar bem as emoções. Antes de eu começar a falar e entrar nesse assunto, eu vou trazer aqui para vocês uma ideia, uma sugestão, para que vocês entendam mais a fundo o que seria. Não sei se vocês já ouviram falar naquele desenho que se chama Divertidamente, tá? Esse é um desenho aonde tem as emoções ali. Né? E agora vem o Divertidamente 2, né? Então, para quem não assistiu o primeiro, eu sugiro que assista primeiro o 1 para depois assistir o 2, né? E vocês vão ver que ali no Divertidamente há uma briga, uma batalha entre as emoções. E é isso que nós travamos todos os dias na nossa vida. Por conta das emoções, a gente pode ter relacionamentos saudáveis ou relacionamentos frustrados. A gente pode colocar expectativa na parte profissional e a gente se frustrar com isso. A gente pode não conseguir equilibrar bem os nossos estados de estresse, né? E quando que a gente percebe se a gente é ou não equilibrado ou se tem uma boa inteligência emocional? Quando a gente está em situações de extremo estresse. Ali você vai entender o que é ter inteligência emocional ou não. Às vezes a gente está na nossa zona de conforto, onde tudo é muito bom, tudo é muito agradável, eu sempre consigo conduzir as coisas muito bem. Saindo da nossa zona de conforto, o que vai acontecer ali? A gente começa a entrar no estado de estresse. Né? Vocês já devem ter ouvido falar assim, nossa, você é muito calmo, você é muito tranquilo, tudo é muito certinho e tal. Por que você não arruma um problema para você poder se desenvolver, para você sair da zona de conforto, para poder você ter aí o conhecimento, ou melhor, o autoconhecimento das suas capacidades. Porque quando a gente sai da zona de conforto, a gente está no estado de estresse, no estado de emoção muito agitado, acelerado, é aí que a gente descobre realmente como que é a nossa inteligência emocional. Quem nunca esteve em uma situação aonde olhou para os lados e falou assim, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho saída. E agora? Por onde que eu vou correr? E aí a raiva às vezes tomou conta, o ódio pode ter tomado conta naquele momento, ou a tristeza. Então você tem que entender que inteligência emocional tem muito a ver com 3 aspectos, né? Você estar com as emoções certas, no momento certo, na intensidade certa. Quando você consegue identificar que você está com as emoções certas, no momento certo, na intensidade certa, as coisas vão começar a se encaixar. Um exemplo, eu gosto de usar muito o exemplo típico da barata em casa, né? Não sei se vocês já passaram por isso, ou quando vocês eram crianças, ou agora com seus filhos, ou se você já viu acontecer isso. Vamos imaginar que você está numa sala e de repente aparece uma barata nessa sala. E o pai olha para aquela barata e simplesmente esboça uma reação de pegar um chinelo para matar a barata. A mãe olha para a barata, já dá aquele grito, ai, uma barata! E já sobe em cima do sofá.
A criança assustada olha para aquilo e não entende muito bem o que está acontecendo. Aí o pai vai lá e tenta matar a barata e a barata sai voando. E aí quando a barata vai para um lado, aí todo mundo corre para o outro. E a barata vai voando para o outro lado e a criança começa a entrar naquele estado de estresse que é causado pela mãe que está gritando e pelo pai que está tentando matar a barata. E naquele momento cria-se ali uma âncora nessa criança, onde ela vai identificar o quê? Essa barata é um ser perigoso. Essa barata é um ser que causa medo, que causa pânico, que precisa matar, e é um ser onde não pode estar no mesmo ambiente que a gente. E naquele momento ela cria ali uma âncora, e aquilo ela vai levar para o resto da vida. Mas por que eu estou trazendo esse exemplo? Tá, André, você fala da barata, mas e aí? É muito simples. O pai, quando vê a barata, simplesmente ele olha, ele pega o chinelo e vai atrás da barata. Ele está com a emoção certa, certo? Porque ele viu uma barata, ele já vai ter uma ação, ele vai agir ali. E ele foi calmamente. Porém, talvez esse calmamente não foi na intensidade certa. Porque a barata é muito ágil, então ele deveria ter agido com um pouco mais de agilidade, ido um pouco mais rápido e não deixar causar o pânico na esposa, a insegurança na esposa, e não deixar causar o pânico, a insegurança ou o estado de estresse na criança. Enquanto isso, a mãe teve uma reação que ela está com medo? Ok, é uma emoção certa. Ela está num estado de estresse por conta da barata, porque ela tem medo da barata? Ok, está na intensidade certa. Agora, gritar, subir em cima do sofá, esquecer que tem uma criança que requer ali um pouco de cuidado, um pouco de proteção, aí não é a intensidade certa da emoção. Então, você entende? Cada um passa por um estágio. E a criança, ela está em pleno desenvolvimento disso. Então, quando ela vê isso acontecer, ela vai parar, vai olhar aquilo e ela vai absorver tudo que está no ambiente. Então, o que tiver uma intensidade que não é adequada, ela vai absorver. O que está na intensidade adequada, ela vai absorver. E aí o cérebro dela vai tentar fazer com que aquilo se encaixe dentro de uma realidade de autoproteção. E essa autoproteção pode desestabilizar ou não as emoções dela. Então, você vê como uma ação simples, algo que pode ser até mesmo engraçado, pode ter um sentido muito grande, pode ser muito importante, né? Mas vamos lá. Então vamos voltar aqui e falar também desses aspectos e por que a gente tem que ter inteligência emocional na intensidade certa, no momento certo, tá? E a emoção certa para aquele momento, tá bom? Então, antes da gente se aprofundar um pouco mais, vamos entender, né, o que mais que é inteligência emocional. A inteligência emocional é a capacidade de reconhecer e compreender as suas emoções, bem como você saber lidar com essas emoções no momento certo, na intensidade certa. Então, é o exemplo que eu acabei de utilizar, certo? E você, estabelecendo aí um relacionamento saudável entre estas emoções, você vai conseguir tomar aí certas decisões mais equilibradas e assertivas, né? Então, a inteligência emocional, ela vai regular também o seu comportamento. Esse seu comportamento vai regular também as suas ações, e as suas ações vai regular os seus resultados. Então, com a inteligência emocional, somos capazes de controlar as nossas emoções e evitar reações impulsivas, aquelas reações exageradas. Isso ajuda a melhorar as habilidades e, é claro, na tomada de decisão, isso é extremamente importante. E com isso, você vai conseguir resolver problemas, você vai conseguir ter resolução desses problemas de uma maneira mais assertiva e também resiliência no momento adequado. E isso vai fazer com que melhore também os seus relacionamentos, porque isso permite que você entenda que as suas emoções, você precisa lidar com isso. Mas você começa a entender que o outro também tem emoções e pode ser que aquele momento ele não vai conseguir controlar as emoções dele, que vai estar ali as emoções na medida certa,
no momento certo e a emoção certa. Então, é importante que a gente entenda esses 3 aspectos sempre emocionais, tá? De que maneira que a gente vai conseguir aplicar isso é apenas uma questão de ir se desenvolvendo. Não é algo que você já nasce sabendo ou que você é um dom. Não, isso você vai adquirir ao longo do tempo, com as suas experiências, com a sua bagagem de vida. Lembra o caso, o exemplo que eu dei da barata na sala, tá? Os fatores que causam essa falta de inteligência emocional está muito ligada a esse contexto ou as experiências, bagagens que a gente trouxe na nossa vida, tá? Isso pode trazer um desequilíbrio também na parte de você ter autoconhecimento ou no seu aprendizado, tá? Então, a gente precisa ter sempre a emoção certa, na intensidade certa, no momento certo, para que também o nosso aprendizado no dia a dia também se desenvolva, tá? Então, vamos lá. Exemplos de comportamentos que mostram que há falta de inteligência emocional ali. Quando a pessoa não tem empatia e não consegue colocar ou se colocar no lugar do outro e compreender a emoção do outro e as perspectivas ou as expectativas do outro, também aí requer um pouco de atenção, porque provavelmente você não está tendo inteligência emocional no momento certo, na intensidade certa e a emoção certa, para você entender que o outro também passa por esses problemas também de administrar as suas emoções. E reagir defensivamente ou ofensivamente, isso também é uma reação de quem não está com a inteligência emocional ou no momento certo ou na intensidade certa. E as explosões emocionais nada mais é do que a canalização disso e esse estresse emocional que faz você ter uma situação de explosão emocional, aonde vai sair num grito, vai sair num xingamento, vai sair numa ação violenta, num gesto violento, ou até numa violência física, mas pode ser uma violência verbal, ou pode ser também uma violência emocional, tá? Então, dentro dessas consequências, nós temos os problemas de relacionamento, que é a incapacidade de reconhecer e gerenciar a emoção, que pode levar a conflitos constantes e desgaste no relacionamento com os outros. E o estresse e a ansiedade pode vir e impactar muito nesse comportamento com as outras pessoas. E como desenvolver a inteligência emocional? Tem alguns aspectos que a gente precisa sempre observar. Lembra que eu falei para você? Inteligência emocional, a gente tem que ver se é a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa. Então, pratique sempre a autorreflexão, o autoconhecimento, aquela meditação, ou para os mais espiritualizados, a oração ajuda a pessoa a se conhecer e ter reflexão sobre como que estão as suas emoções e se está a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa, para que haja sempre esse alinhamento. E aprenda a identificar e gerenciar essas emoções. Eu estou com raiva. De repente, um momento requer raiva. Vou pegar um exemplo aqui de um momento que pode requerer raiva, né? Eu gosto sempre de trazer algumas indicações também de um livro milenar, ou melhor, de uma biblioteca milenar, que se chama Bíblia, né? Então, irai-vos, mas não pequeis. O que significa isso? Significa que você pode sim sentir raiva. De repente, você está na rua e o cara te fechou na rua, você está dirigindo e o cara te fechou. Você pode sentir raiva nesse momento? Pode, por que não? Você está ali, você estava com as suas emoções em uma linha, onde você está tranquilo, dirigindo, de repente o cara aparece do nada e te fecha. Você pode sentir raiva? Pode. Mas daí você vai ter que observar se aquela raiva
vai sair de você na intensidade certa e no momento certo. É o momento que ele te fecha, um momento que você vai ter raiva. Tá certo o momento? Tá. Mas e a intensidade? O que você vai fazer com isso? Então, lembra sempre que nós utilizamos muito isso nos treinamentos, os coaches usam muito, tá? Não é o que acontece com você que vai definir as suas ações, mas o que você vai fazer com o que acontece com você. Então, aprenda a identificar e a gerenciar essas emoções. Desenvolva empatia. E com essa empatia, você vai desenvolver as habilidades ali de comunicação, porque você vai entender o outro também. Se ele está vindo com a emoção na intensidade certa, se ele está vindo com a emoção no momento certo e com a emoção certa. Então, desenvolva essa empatia, porque você vai ter maior comunicação e vai se relacionar muito melhor com as outras pessoas. E busque sempre relaxar e equilibrar-se emocionalmente. Viu que de repente sua emoção não está no momento certo ou não está na intensidade certa, reflita e tenta manter o equilíbrio ali, tá? E, é claro, a gente tem muitos benefícios com a inteligência emocional, tá? Eu vou colocar aqui 4 benefícios, tá? Eu vou pegar a minha cola aqui, ó. Maior resiliência, que é a capacidade de se adaptar-se e superar os desafios com maior facilidade. Então, a resiliência também é algo que requer muita administração aí das suas emoções, tá? Com isso, você vai ter tomadas de decisão mais assertiva, tá? E você vai conseguir analisar essas situações de uma maneira mais clara e vai agir também de uma maneira mais consciente. Isso vai fazer o quê? Vai fazer você melhorar e construir relações mais saudáveis com as outras pessoas. Você vai conseguir se conectar, vai ter conexões mais aprofundadas. E isso vai dar um significado muito grande para quem vai estar ali do seu lado, para quem vai estar com você. Um exemplo muito claro é que muitas vezes a gente tem paciência com muitas pessoas na rua, com pessoas no nosso trabalho, na escola, na faculdade, no curso. E em casa, às vezes a gente não tem a mesma paciência. Então, esse é um estado de emoção, de estresse, que você tem que aprender a administrar. Por que lá no trabalho você age assim? Por que em casa você age assim? O que faz você repetir 10 vezes a mesma coisa para um funcionário ou para o seu patrão, que pergunta 10 vezes a mesma coisa, e você não consegue ter essa mesma paciência quando a esposa ou os filhos perguntam a mesma coisa 10 vezes? E isso também é um estado de estresse emocional. Então, você tem que perceber e administrar sempre, observar. Minhas emoções são as emoções certas, no momento certo e na intensidade certa? E isso vai melhorar e muito, vai te dar assim, um bem-estar de vida, uma tranquilidade, uma paz de espírito, quando você conseguir equilibrar as emoções. E aí você vai se sentir muito mais satisfeito com você, com seus relacionamentos e com tudo aquilo que você tem feito profissionalmente, que você tem feito para desenvolver-se pessoalmente. E é claro, para você que é gestor, é líder, para você que é gerente, para você que tem uma equipe ou é empreendedor, a inteligência emocional é uma ferramenta onde você vai ter que utilizar no dia a dia, a todo momento. Você quer um teste maior para sua inteligência emocional do que um momento de estresse com o cliente? Você quer um teste maior para sua inteligência emocional do que um momento de estresse com um funcionário? Você quer um teste maior do que um momento onde você está com uma crise financeira na empresa? Você tem que saber dosar e equilibrar essas emoções, tá? Então vamos lá. Você, o que você pode fazer hoje? O que você pode fazer hoje para parar e analisar as suas emoções? Eu vou dar para vocês aqui uma tarefa para você fazer. Quando você se sentir num estado de estresse,
para e anote qual a emoção que você está sentindo. E do lado dessa emoção que você está sentindo, você coloca, está no momento certo, essa emoção ou essas emoções. O que você está sentindo está na intensidade certa. E o que você está sentindo naquele momento é realmente a emoção que deveria estar naquele momento? Então, você vai fazer isso. Num momento de estresse, qualquer estresse, seja pequeno ou grande, ou estresse é estresse, né? Então, no momento, você vai anotar qual a emoção, se está na intensidade certa e se é a emoção certa para aquele momento. Qual é a emoção, se está na intensidade certa, se está no momento certo. Qual é a emoção, se está na intensidade certa, se está no momento certo. Então, identifique isso e comece a administrar as suas emoções. Esse é apenas uma introdução. A gente ainda vai falar muito e vai trabalhar muito esse aspecto aqui. Por quê? Para você que é gestor, para você que é gerente, para você que é líder, se você não administrar suas emoções, você vai administrar o que na vida? Tá bom? Aqui é André Bárbara, o coach.